Oi, gente, mais um vídeo aqui da teoria pra vocês. O vídeo da teoria de hoje é o seguinte, eu até trouxe o caderninho aqui pra poder explicar melhor aqui de um jeito desenhando. Porque eu não sei se eu entendi direito as histórias que o historiador que estuda essas histórias explica pra nós. Eu tô tentando achar a voz da personagem da teoria. A personagem chamada Teoria. Tô tentando encontrar qual que é a minha voz pra ela. Mas eu não sou muito bom em fazer voz. Então ainda vai ficar meio estranho assim mesmo. Então, tá aqui o caderno imagina o seguinte, que antes, no começo, tinha nada, era tudo nada, faz conta que essas linhas não existem, era o nada, e aí, estalou os dedos, Deus estalou o dedo e existiu, passou a existir, sempre existiu, sei lá, que eu também não, como que eu vou saber como que é uma criatura superior, né? Quem sou eu para, como eu sou uma criatura inferior, como que eu vou saber explicar o que que é uma criatura superior? Estou explicando o que eu consegui entender do que tentaram explicar os que estudam as pessoas que estudam essas áreas de conhecimento aí que e tal. Aí eles explicam que, tipo, do nada Deus já existia, e aí não tinha nada, e aí Deus instalou o dedo, e aí depois de instalar os dedos, Deus criou o mundo. E aí, nesse de criar o mundo, eu não sei se eu entendi direito, porque, tipo, já criou os anjos, já criou primeiro o mundo, e depois que criou o mundo, que veio criar os seres, criou os anjos, e depois os seres e tudo mais. Mas o que dizem também esses estudiosos que eu entendi é que ele também criou em 6 dias, na verdade. Não foi tudo assim, só de uma vezinha, sabe? Foi tudo, tipo, aos pouquinhos, porque ele cansava de usar o poder dele, porque o poder dele ficava cansado de usar. Trabalhava um dia e tinha que descansar. Aí trabalhava outro dia e tinha que descansar mais um pouquinho. Porque o poder não é ilimitado, né? Não é o super poderoso ainda. Ele estava ainda tentando se tornar um super poderoso. O super poder dele ainda estava começando, ele não era onipotente ainda. E aí ele criou o mundo tudo em 6 dias e aí depois ficou descansando no 7º dia. Aí em um dos 4, 5, 6 dias, sei lá, ele criou o primeiro seres humanos. Mas antes de criar os seres humanos, antes de tudo isso, primeiro ser vivo, a primeira criatura que Deus tentou criar foi os anjos. Aí que tentou criar um anjo mais perfeito. Tentou não, criou, né? Porque Deus não tenta, Deus faz tudo, né? Então ele fez a primeira criatura, o anjo mais perfeito, o anjo perfeito para funcionar em perfeição, para ser a perfeição em si. E já nasceu pronto também, não fez um bebezinho que depois criou a criança, depois adolescente, depois adulto, depois. Não, ele criou já adulto, já perfeito, já certinho, fez com as próprias mãos dele, seja lá como são as mãos de Deus também. Porque também, como que eu vou lá saber como que é a mão de Deus, né? Não faz nem sentido tentar te explicar como que é um corpo de Deus, que é um ser superior. Como que você vai explicar? Você não sabe explicar nem o nosso próprio corpo, que é um ser inferior. Como que a gente vai explicar o corpo de um ser superior, né? É igual as formigas querer explicar como que é o nosso corpo. É igual você chegar pro cachorro, ou pro gatinho, ou pro cavalo, fala aí como que é o corpo humano, como que é o corpo de Deus, explica como que o corpo funciona. Não tem jeito, né? Mas aí, voltando à questão, Deus criou o ser superior, primeiro anjo que ele criou, primeiro ser perfeito para ser perfeição, tentou ser perfeito, tentou ser a perfeição, igual eu fui criado para ser a perfeição, porque foi criado para ser essa perfeição, para funcionar e para ser perfeito, então ele já foi criado perfeito e tentou ser perfeito. Só que aí, sei lá, aconteceu algum egocentrismo de Deus, talvez? Não, também não vou julgar Deus, é absurdo falar uma coisa dessa, né? Isso é muito errado. Não tem como a gente ficar julgando Deus. Mas, enfim, aí teve alguma coisa lá dos egociclos dele e bateu no filho dele, porque ele é mais forte que o filho dele. Então ele falou assim, não, porque o filho é igual um ótimo pai, porque um ótimo pai não aceita jamais que o filho seja igual a ele, que o filho seja superior, seja maior, seja melhor que ele. Que é o pai que fez, então o pai é superior porque é o pai que fez o filho. E aí Deus ficou com esse negócio e expulsou, bateu no filho dele lá, que ele chamou de luz, que ele batizou de Lúcifer, que significa portador da luz, aquele que tem a luz. A luz no sentido de conhecimento, no sentido de bondade, de luz, de paz, de tudo, que é a perfeição, né? Porque ele criou ele assim, ele fez ele para ser assim. E aí expulsou ele e falou assim, ó, vou criar outro mundo pra você. É igual ótimo pai, ó, vou te dar uma casa, meu filho. Mas lá na sua casa, lá você manda, você faz o que você quiser, lá a casa é sua. Mas aqui em casa quem manda sou eu. Aqui em casa o ser superior sou eu. Lá na sua você vai lá, você vai ser o ser superior de lá. E deu todo o poder, que ele já criou a luz com todo o poder.
e sabendo que nenhuma outra criatura vai ser tão forte quanto o filho dele lá naquele mundo lá, ele sempre vai mandar. E Bati chamou de inferno. Falou que a casa do Lúcifer chamou inferno. E aí lá no inferno, o Lúcifer, ninguém vai ser superior a ele nunca. Ele vai ser sempre, não tem o que temer, vai ser sempre o superior mais forte, a criatura mais perfeita que já foi criada. Então ele ficou lá. Aí depois disso, Deus veio e criou nós, criou os seres humanos. Mas antes de criar nós, ele criou Adão e Eva. E Adão e Eva não são seres humanos igual nós, porque Adão e Eva foram criados já adultos também, igual o Lúcifer, já foi criado grande, adulto, não passaram pelas fases de bebê, criança e tudo mais. E eles não tinham umbigo, porque o umbigo é cicatriz de nascimento. Imagino eu, mas aí achismo, parte coisa do que eu entendi, é que a Adão e Eva devem ter levado baita susto lá na hora que nasceu os Caim e Abel, que são os dois filhos que tiveram, né? Depois eles fizeram lá as copulações lá que eles queriam fazer para ter um pouco de prazer carnal, um pouco de prazer físico, porque eles tinham carne, né? E aí também ele já era casado, porque eram as duas pessoas que tinham, então casado, então tentando procriar as espécies, né? E aí procriaram lá e aí Deus expulsou eles do paraíso, porque Deus fez isso e traiu, porque eles fizeram isso e isso ia trair Deus, né? Isso é uma coisa contra Deus, é um pecado. E Deus falou para eles não fazer isso. Só que aí eles contam a história da maçã, porque quando a gente é criança a gente é inocente, né? Mas na verdade a maçã significa esse negócio. Mas aí, teoria também é achismo, né? Mas aí Deus ficou bravo, sei lá, porque Adão e Eva traíram Deus, porque Deus já sabia que Adão e Eva ia trair eles, porque Deus é onisciente. Antes mesmo de criar o Lúcifer, de criar o mundo, de criar tudo, Deus já sabia que Adão e Eva ia trair ele no minuto exato, segundo exatinho. O segundo exato que eles morderam a maçã, Deus já sabia o que ia acontecer, antes mesmo de criar tudo que criou. Mas aí tava testando às vezes, aí é achismo meu, né? Deus tava às vezes testando se a onisciência dele tava funcionando certinho ou não. Aí ele criou, viu lá, expulsou Adão e Eva porque traíram eles. E aí Adão e Eva tiveram os filhos e deve ter tido muito susto com os filhos, porque dente de leite começando a cair, os filhos tinham umbigo, eles não. E essas coisas eles não sabiam nem como criar, porque foram as duas primeiras crianças do mundo também, né? E aí, tanto que um acabou matando o outro. Mas também eu vou ficar julgando aqui a questão de ficar julgando a vida das outras pessoas, né? E pelos motivos, enfim. Ainda mais é muito época atrás, faz muito tempo. Só que depois de tudo isso, Deus criou nós. Só que nós lá tava dando tudo defeito. Os nós que Deus criou naquela época, os seres humanos que Deus criou naquela época, tava tudo dando defeito. Exceto um velhinho lá. Quer dizer, antes do velhinho. Velhinho veio antes de Jesus, eu acho. Jesus veio a história depois. Aí esse velhinho, que chamava Noé, Deus era o único que estava funcionando entre os humanos tudo. Aí Deus falou, Noé, é o seguinte, vai lá, constrói um barcão gigante. Aí Noé passou a vida inteira construindo um baita barcão gigante. E aí Deus falou para ela, vai lá, passa em cada país que tem, pega dois de cada bicho que tem, tudo que é bicho que existe. Um macho e uma fêmea para eles procriar e manter a espécie viva. E aí Noé foi e obedeceu, passou de país para país, pegando tudo que é espécie de bicho que tem e colocou dentro desse barcão gigante. E aí Deus mandou o dilúvio para matar, para acabar, para exterminar todos os humanos, estava tudo dando errado. E aí depois do dilúvio, Noé e os bichos saíram do barcão e continuaram a vida deles. E Deus criou outros humanos, foi companhia para Noé e colocou esses outros humanos no mundo. E eles estavam também dando meio errado. E aí, como eles estavam dando meio errado, Deus pegou o único filho dele, chamado Jesus, mandou Jesus para o mundo para salvar esses humanos que estavam dando errado, para mostrar para esses humanos o caminho certo. E aí ele sabia que Jesus mandou ele já direto para ele sofrer, apanhar, morrer e com a morte dele salvar esses humanos para evitar que esses humanos fossem parar lá no mundo do Lúcifer lá. E aí esses humanos que Deus mandou Jesus para salvar do Lúcifer, esses humanos em nome de Deus, para mostrar para Deus que estavam do lado de Deus, mataram Jesus, que era considerado por esses humanos hereges. Eles consideravam Jesus o herege, igual os hereges que eles consideravam naquela época, e mataram Jesus para poder, em nome de Deus, mostrar para Deus que estava do lado de Deus, para que Deus salvasse eles do mundo do Lúcifer, para Deus não deixar eles ir para o mundo de Lúcifer. Eu acho que eu não entendi alguma parte dessa história, né? É muito doida essa história da vida da humanidade toda na Terra. E no meio disso tudo ainda Deus criou os dinossauros antes de criar a gente, que eu tinha esquecido, né? Não sei se foi antes de Adão e Eva, se foi depois de Adão e Eva, se foi no mesmo tempo que Adão e Eva. Ou se Adão e Eva estavam num outro mundo diferente do nosso mundo também, né? E é isso, aí ficou os mundos lá, o mundo de Lúcifer lá, com ele lá no mundo dele, e ele poder mandar no mundo dele, e dizem alguns estudiosos da área que Lúcifer vem para o nosso mundo também, para poder mandar em nós, para poder tentar nós, para poder testar nós, para ver se nós merecemos ir para o mundo de Deus, se nós vai ter que ficar indo tudo para o mundo de Lúcifer.
E tem esse mundo que a gente vai viver enquanto isso, que Lúcifer também é mais forte que todos que tem nesse mundo que a gente está vivendo aqui. Só que Deus ficou olhando para esse mundo aqui, cuidando desse mundo aqui, evitando que Lúcifer venha para esse mundo aqui, embora ele deixe Lúcifer ter o poder suficiente para vir nesse mundo aqui, para poder testar nós, para tentar nós, para ver se nós vai ficar do lado de Deus ou do lado de Lúcifer, se a gente vai querer ir para o mundo de Deus ou para o mundo do Lúcifer, nesse jogo chamado vida. E eu não consegui achar ainda vai para personagem, mas eu tô tentando. Primeiro vídeo que eu gravo desse jeito. Então tá aí, o vídeo encerra por aqui, dessa história maluca. Mais o vídeo, o primeiro vídeo da tia Oria.